Bom, vamos lá, dando seguimento aí à nossa série de colocação de voz. Nós temos aí a continuidade daquele outro vídeo de Lara Fabian que nós fizemos, de Lara cantando Adagio. Desta vez é a versão que eu tinha prometido de Dimash. E essa aqui é a nona parte, mais ou menos, da nossa série de colocação vocal, que nós estamos para encerrar aí, nós estamos encerrando. Se hoje não for o penúltimo, mas nós estamos no último capítulo, ou penúltimo, não sei, da nossa série. O último capítulo postado foi o 8, de fato, hoje é o episódio 9. Nós vamos encerrar no 10 ou 11 aí, mais ou menos, tá? Foi uma grande jornada, não vai se encerrar as atividades no canal, é claro, mas vai se encerrar a série da colocação de voz. Então, antes de começarmos, eu já peço o joinha de vocês para ajudar o nosso projeto aqui, nosso canal. E peço que se inscrevam também, caso vocês gostem de estudar canto. E nesse canal aqui nós ensinamos colocação de voz, que vai ainda mais profundo do que unicamente o canto, porque no canto você aprende aí a fazer acabamentos vocais, uma vez que com a colocação de voz você aprende de fato a cantar de maneira saudável e de maneira correta, usando aí todo o teu potencial, só que de uma maneira correta, que não vai nunca te machucar, nem agredir as tuas pregas vocais, nem causar tensionamentos, enfim. Bom, estava meio escuro, viemos para o outro lado aqui. Nós vamos usar as gravuras também, só que nesse lado de cá, tá? E é isso, pessoal. Vamos então iniciar aqui a performance de Dimash cantando Adagio. Como eu já falei outra vez na versão da Lara Fabian, o Adagio, ele na verdade ele era uma música que foi criada para ser tocada em orquestra apenas, e após eles criaram versão cantada. Já começou, ele já está cantando. Pessoal, vamos voltar porque faz necessário de nós voltarmos e vamos entender aqui com calma o que está acontecendo nesta apresentação, porque de cara nós já entramos aqui com uma voz de peito pesada e pum, rapidamente o cara nos corta aqui para uma voz de cabeça. Vamos lá, novamente. O arranjo também está bem diferente do original e do arranjo de Lara também está diferente. Tonalidade se mantém. Vamos pontuar então. Ele começou então. I don't know where to find you. Isso não é aquela voz de cabeça que nós fazemos um espaçamento com cobertura e tornamos a voz de cabeça com uma sonoridade grave. Não, esse de fato ele está em voz de peito. Vocês podem sentir o peso da voz. I don't know where to find you. Para eu fazer essas notas mais graves, para mim me custa, porque de fato eu canto mais médio agudo. Ele é tenor também, o Dimash, só que vejam vocês que ele tem uma tranquilidade maior para fazer essas notas graves. Ele está mais acostumado e mais treinado, não é? Ele fez um treinamento com... Não é assim simplesmente para um tenor fazer, ok? Um tenor simplesmente, eu quero cantar esses graves aí. Não dá, pessoal, vai para garganta. Alguém sem técnica, no caso, né? Vai para garganta. Mas é que o Dimash, em específico, ele estudou para poder chegar nessas notas graves. Ele é um tenor, então ele naturalmente não tem todo esse corpo para cantar graves, mas ele fez um treinamento, ele se auto-estudou, ele estudou o canto e a colocação de voz para chegar lá, e ele chegou. Então, após essa primeira parte, ele já pula rapidamente para a voz de cabeça. Tudo isso em apenas 20,
30 segundos de música. I hear your voice in the wind. E ele vinha aí. I don't know where to find you. E percebam, pessoal, que cansa, tá? Ficar trocando de voz, de voz não, ficar trocando de registro, assim, em um curto período para o outro, cansa muito, tá? De fato. Isso não é uma coisa que eu tô dizendo para vocês no achismo, não. Eu sei que, de fato, cansa muito ficar fazendo essas trocas. Então, vocês vejam na imagem que nós temos lá em cima o falsete. Ele ainda não acessou, mas vai vir o falsete também. Nós temos o canto da voz mista empurrado para frente, usando a porta do nariz como bússola, como os ressonadores naturais estão aí. Você os puxa. Você empurra o teu ar e os apoia sobre um ressonador natural, da frontal, nasal. E nós temos ali sobre o I, sobre a língua, na frente e baixo, a vogal I, para cantar os seus médios. E atrás, por sobre a língua ainda, nós temos os graves da vogal A. Continuando. Segue na voz de cabeça, leve, não é falsete. Isso é voz de cabeça. Voz de cabeça para frente. Frente e baixo, vogal I. Muito bonita a ornamentação que ele fez, uma pausa aqui rápida. Adagio. Lara fazia Adagio. Ele fez um Adagio. Uma ornamentação muito bacana ali, muito interessante. Percebam que o instrumental manteve-se linear, porém ele fez uma ornamentação em um salto melódico, então com uma descida melísmica descendente. Adagio. Subiu, modulou, desceu em descida melísmica e descendente. Muito interessante, muito bonito. Prossigamos. Voz de cabeça empurrada para frente. Começando a vir caráter de misto. O canto de Dimanche, pessoal, ele é tudo uma coisa muito natural. Mas vocês me dizem que natural que há num cara que faz de tudo com a voz. É que o natural para ele é isso. Ele domina essa troca dos registros, essa como que eu vou dizer, elasticidade da voz. Ele tem uma elasticidade, a voz dele estica facilmente, volta, ele manuseia facilmente essas trocas. E para nós sai de uma maneira muito natural, porque você não vê esforço, você o vê atuando como um cantor deve ser um bom ator, porque ele atua, ele gesticula, ele te passa sentimento, ele te passa intenções, ele te faz sentir coisas. Então, de fato, ele também sabe atuar, mas você vê tudo numa naturalidade tremenda. Só que as coisas que ele faz não são fáceis, porque como eu tô falando para vocês, essas trocas todas cansam muito, cansa. De fato, o teu instrumento não cansa porque estou cantando errado ou estou cantando correto. A colocação dele é perfeita, não há o que se falar, a colocação incrível, só que o que cansa justamente são as trocas. E isso ninguém pode escapar. Claro, o estilo que não use tantas trocas, como por exemplo o crossover, que é o estilo que ele canta, usa demais as trocas. Então você canta do peito, você canta na cabeça, você canta no falsete, você canta no misto, você usa o belt, você faz o melisma, você faz a ornamentação, você faz não sei mais o que, você faz drives, que são aqueles raspados das vozes. Você, sabe, fry, tudo que tem você usa, você encaixa aos poucos na tua música. Então esse crossover é cansativo. Só que eu devo confessar que é um estilo que eu gosto de escutar. Gosto de cantar também o crossover. Não tanto quanto a ópera e quanto as músicas de Celine Dion, mas de fato o crossover é um estilo que me chama muita atenção, em especial os crossovers feitos pelo Dimanche. Então, por exemplo, o pop é menos cansativo. O pop, você vai começar cantando a tua voz de peito, vai fazer uma passagem a cabeça,
continua cantando na cabeça. Depois você pode misturar um pouquinho, canta um pouquinho mais misturado, mais um peito lá no final e uma voz de cabeça lá no final. E aí foi. Às vezes tem pops que você vai incorporar um falsete, mas é tudo mais, sabe, é mais fácil de você malear. Agora aqui o crossover não, o crossover você vai trocando, tipo, a 30 segundos. 30 segundos você cantou no peito, 30 segundos você fez cabeça, 30 segundos você misturou, você faz melisma, você, sabe? Final vai ter falsete, vai ter... Pessoal, é cansativo, tá? Então, de fato, o cara, além de ter todo esse preparamento vocal, o cara, ele também tem que ter um preparamento físico. O preparamento e elasticidade das pregas vocais. Isso é o que nós louvamos desse ser humano. Não é só o que ele nos entrega, não, mas é o que tem por trás de tudo isso, sabe? Não é talento, não é dom, não é algo que ele ganhou ao nascimento dele, não, isso é trabalho. Então são aí uma década ou mais que ele estudou, mais, né? E como eu digo pra vocês, o estudo em si ele nunca acaba. Cada cantor, cada músico, cada pessoa que estude música, que viva a música e o canto, ela aprende mais a cada dia. Então, de fato, nunca para de aprender. É fantástico. Continuamos. Segue na voz de cabeça. You will be my arms. Voz de cabeça, airada. Impostação vocal, voz lírica. Impostação, voz lírica ali. Close my eyes and I made the way. No need for me to pray. Só, na ópera existem algumas impostações, tá? Essa aqui é uma que eu usei para demonstrar aqui, arremedando a que ele fez. Mas existem outras, tá? Existe uma impostação menos pesada, que vai requerer uma laringe um pouco mais alta. Isso tudo na ópera a gente aprende no conservatório. Existe uma impostação de laringe neutra, que nesse caso foi a que ele usou. E existe a impostação de laringe mais baixa, que é feita pelos cantores barítonos. Na verdade o barítono ele pode cantar tanto na neutra quanto na baixa, devido à tessitura dele englobar aí mais graves do que o tenor, ok? Mas em específico a impostação vocal que ele usou foi a de laringe neutra, laringe média. Então vejam vocês que ele fez um Close my eyes and I made the way. No need for me to pray. I walk so far. Então ele fez a impostação e ele já tira a impostação depois e faz uma voz branca, que é quando já não há mais metal da voz. Então ele faz a voz branca e voz de cabeça airada. Então ele esteve com a impostação usando daquele espaço vocal dentro da boca que dá o giro da voz, não é verdade? Com uma laringe neutra e empurrado para frente, buscando os ressonadores, mas não tanta presença nasal. Percebam que a oralidade vem a ser maior neste caso. Então depois quando ele foi para a voz de cabeça, então de fato aí voltou a concentrar-se apenas na frente e baixo, empurrando para frente com pouca pressão de ar. Então ficou um pouco mais leve. Walk so far, I walk so far. Percebe a diferença? I walk so far. Você, na primeira, da primeira parte da frase, ó, a frase é I walked so far. Na primeira parte, I walked, você faz com mais pressão de ar. I walked, mas então você faz so far. Se eu fizer ao contrário, I walk so far. Entende? Isso é pressão de ar, só que também troca as regiões, porque então, se você vai de uma impostação para uma voz de cabeça leve e airada, ok? Prossigamos. Voz mista rapidamente. Voz de peito. Vocal fry, voz de peito. Voz de cabeça. Pois já tu mi. Não é o melisma, porque o melisma é o. Aqui ele fez um mi.
É quase como aquele melisma arábico, mas não é. O melisma das Arábias. O melisma das Arábias é... Aí eu já misturei com o melisma americano, mas... é porque se assemelham um pouco, mas não são. Ali foi a apogiatura. Mi... Muito bonita, inclusive. Isso não tem na versão de Laura, é isso? Deixa eu ver se tem na versão de Laura. Tem, mas é diferente. É melisma daí. Ele não fez melisma, ele fez apogiatura. Muito interessante também. Então aqui a gente vai destacando, tá aqui também a comparação de uma versão para outra e vamos disseminando das técnicas e da colocação, o todo, né? Mas vamos disseminando cada coisa que ele vai fazendo, né? Voz impostada. Impostado virou misto. Pessoal, eu tenho que ir parando de 20 segundos em 20 segundos, 30 segundos, porque eu tenho que explicar. Então, impostação, primeiro ele fez ali. Eu tenho que voltar ao trecho que eu já me perdi. Eu ia falar... Aqui. Impostação primeiro, ó. Before this life fades away. Percebe a diferença? Impostado, você está usando a oralidade mais do que a nasalidade. Quando você troca pro misto, pro mix voice, então começa a vir a nasalidade. Percebam a diferença? Before this life fades away. Voz de cabeça, não. Misto. Away. Melisma descendente e a mesma coisa ele fez de novo. A impostação e depois o misto. Impostação e misto. Mais uma vez eu digo, não é nada fácil e é cansativo, ok? Muito exaustivo. O arranjo dessa versão também é fantástico. Impostação. Tá, mas percebam que no meio da impostação, para a troca do misto, dessa vez ele parou para respirar. Da outra vez, nós vimos que ele fez num só. Ele conseguiu fazer o fraseado com a voz impostada ainda, e ele manteve o mesmo ar, e então ele fez a voz empurrada para frente, voz mista. Só que ali naquele trecho ali, ele fez a parte da impostação, e então ele parou e respirou. Por quê? Porque essa próxima que ele parou para respirar, justamente ele teve que segurar por muito tempo. Percebam vocês o tempo que ele ficou segurando, e após ele segurar, ele ainda modulou para meio tom, misturou para mais meio. Então foi um tom inteiro em uma única segurada em um ar. Nós vamos ouvir novamente essa parte. Stay. Misto, meio tom. Mais meio. E mais meio no final. Então deu um tom inteiro. Voz mista aqui, tudo voz mista. Melisma e teve impostação no meio também. Impostação novamente. Voz de cabeça, impostação vocal novamente. Voz mista. Tudo mix em voz. Let go!
esse deve ser o Dó 5 ou o Mi 5. Na numeração americana seria um E6 ou provavelmente um C6, C6, E6, enfim. Mas a nossa numeração brasileira fica ou é o Mi 5 ou é o Dó 5, que são as notas que ele mais faz. Porque esse aí era o falsete dele com a voz flauta. Ele consegue fazer o falsete em junção com a voz flauta. Eu falei sobre isso na nossa série do giro vocal. Aliás, do giro vocal também eu falo um pouco, mas eu expliquei melhor no vídeo da voz flauta igual. Eu posso linkar nos cards para vocês irem lá ver que com a voz flauta é possível você fazer junções dela, tanto no teu mix voice quanto no falsete. Então, o falsete que anteriormente fora apenas como Dimash não, Dimash consegue colocar corpo. É como se você tivesse um mecanismo, como é que eu vou dizer? Você tem alguma coisa trabalhando aqui em cima, certo? Que é algo que está pendurado, mas você vem com algo que vem por baixo e encaixa. Então é como se ele fizesse um ajuste que encaixa nesse algo que está flutuando e ele mete o corpo. Às vezes essa sonoridade chega a parecer o whistle voice de vez em quando. Só que o whistle ele não teria esse corpo já, porque ele já é uma coisa desconexa da voz natural. Como eu já falei algumas vezes sobre os registros, e nessa aula eu tenho que falar novamente, o registro do falsete e o registro do whistle, eles são desconexos da nossa voz. Então, por exemplo, você não consegue chegar no falsete em uma direto, passando pelo peito, passando pela cabeça, inclusive porque para passar do peito para a cabeça também vai haver uma quebra, mas você não consegue passar direto da cabeça para o misto para o falsete. Também há uma quebra, devido ao falsete ser voz desconexa. O whistle voice é a mesma coisa. Você não vai conseguir passar da cabeça para o misto para o whistle. Vai haver falha também, vai haver quebra. Não é falha não, é quebra mesmo, tá? Porque você está indo para uma voz que é desconexa. Mas quando você faz junção da voz flauta, que é o flageolet, junto ao falsete, que torna-se essa coisa com corpo, mas ao mesmo tempo é aquele falsete, que é aquela voz que está pendurada, porque são os agudos extremos da voz, então aí ela passa a ter corpo e torna-se isso que Dimash faz. Percebam que é o falsete, porque são notas que fogem à tessitura do tenor. Então ele é tenor, mas essas notas vocês vão dizer pra mim, tá, mas essa nota aí é da soprano. De fato, essa nota é da tessitura da soprano, mas ele é um tenor cantando, então isso é falsete. Mas não é o falsete que nós estamos acostumados, aquele falsete oco. Não, porque, ó, o meu falsete, por exemplo, ele já não tem esse flageolet, esse corpo. Ele tá de fato apenas pendurado. O dele tem corpo, pessoal, porque ele faz junção junto ao flageolet. Uma coisa fantástica e nada fácil de fazer também. Eu nem sei. Também consigo fazer, mas não é fácil, tá? Não é uma coisa que eu esteja acostumado de fazer. É isso que ele faz, tá? Ele faz junção de flageolet com falsete. Fica uma coisa muito boa. E de fato, quando ele faz a junção dessas duas vozes, é o ajuste da voz, de fato ele ganha muito mais notas para o falsete dele, que já não é pouca coisa o falsete dele, mas quando ele coloca esse flageolet, então, aí de fato ele adentra a oitava 5, a oitava 6, se for convenção americana, ele adentra essa oitava e é capaz de cantar até o Fá e o Sol. A nota mais aguda do Dimash em voz é o Sol sustenido 5. G sharp 6, se for na convenção americana, um G sustenido 6, se for na numeração americana. Então no final ali, pessoal, foi basicamente tudo na voz mista, ok? Teve um e outro belting e uma e outra impostação. Ele varia muito ali entre voz mista, impostação, só que bem menos impostação e belting do que o misto. Então, a maior parte do tempo ali foi voz mista. Para quem queira aprender a voz mista, eu sugiro que preste muita atenção. Por exemplo, eu vou dar um número aqui para vocês, ó. Mais ou menos onde ele começou a ir no misto e não parou mais. Foi mais ou menos ali, ó. 3 minutos e 50. A partir desses 3 minutos e 50 até o encerramento da canção, foi misto. Predominante ali foi a voz mista, tá? E eu posso dizer para vocês porque eu tenho bagagem, eu tenho um estudo para reconhecer facilmente a voz mista, principalmente nos homens, tá? A voz mista masculina, devido a eu ter estudado por muitos anos. E então,
Só que no meio desse misto ele também fez falsete. Aliás, perdão. Ele também fez impostação. Só que muito menos do que o próprio misto. E ele também fez o belt. Só que também foram passagens. Nesse final aqui, tá? Passagens de belting, rápidos ataques de belting. E já misturou. Foi uma escolha dele, tá, pessoal? Ele poderia, se ele quisesse fazer mais belting, com voz e variando entre voz impostada e belting, ou então mais impostado e menos belting e menos misto, mas foi uma escolha dele aqui para persistir no misto. Para ele faz o que ele quer, né? Ele tem todas as embocaduras. De fato, as embocaduras, eu falei um pouquinho no outro capítulo, a embocadura, ela te dá uma forma. Então percebam que a nossa forma de colocação ela é retangular. E a forma da ópera, ela é assim. Mas quando você faz assim, você tem que imaginar aquele mesmo quadrado achatado dentro da sua boca, limitando este som para que ele não se abra em expansão de abrir garganta, nunca abrir trato laríngeo, para que a sua voz não caia ali e não cause dano para você. Então, você mantém aquele atrito entre língua e céu da boca, tá? A chave é essa. Para você poder fazer e cantar ópera, você tem que sempre pensar no atrito entre céu da boca e língua. Isso é o que mantém a colocação, porém ao mesmo tempo te dá a cobertura, que é justamente o que nós precisamos na ópera. Nós precisamos ter projeção, ao mesmo tempo que nós empurramos com a coluna de ar, e ao mesmo tempo que nós mantemos a colocação e tendo a cobertura. Tudo isso dentro da colocação e da própria impostação vocal. E a impostação requer-se uma laringe neutra, não é laringe relaxada, tá? Nós a relaxamos minimamente possível apenas para ela ficar neutra, média, nunca relaxada demais, porque senão vai para a garganta, ok? Então estamos encerrando aqui o nosso capítulo 9 da série da colocação de voz. Estamos indo aí para o próximo, o último capítulo, talvez, o 10, ou talvez seja o 11, o último, enfim. Eu ainda não sei, mas está para acabar essa série, tá? Nós abrangimos aí todo o campo praticamente todo o campo, assim, geral da colocação de voz, dentre esses 10 episódios aí, que ainda vai ter o 10º e o 11º, que vai ser a conclusão. E eu espero que vocês tenham aprendido muito, espero que vocês tenham entendido a noção da colocação, o quão importante é por trás de tudo isso, porque tudo que é feito no canto, existe a colocação por trás. Tudo que é manuseado no canto, existe a consciência da colocação por trás. Nada existe no canto sem a consciência da colocação. Então nada meramente existe. Não, tudo tem que ser primeiramente colocado para depois ser executado. Essa frase ficou perfeita. Então, peço o joinha de vocês mais uma vez aqui no fim agora, para nos apoiar aí. Se você gostou, se você aprendeu mais alguma coisa aí conosco, deixe seu joinha para nos apoiar. Inscreva-se caso você ainda não seja inscrito. E nos vemos aí no próximo episódio. Eu tenho mais umas análises para fazer de cantores que o pessoal está sugerindo no campo dos comentários, tá? Eu vou fazer, tá? Só que essa série da colocação de voz, como ela já está no fim, ela é o mais importante do canal, então eu dou seguimento a ela primeiro. Mas eu estou vendo as sugestões que vocês estão dando e agradeço muito. E continuem dando suas sugestões, ok? Se ainda não for inscrito, inscreva-se para ficar sempre por dentro de conteúdos como este. E sempre aceitarei mais e mais sugestões aí de análises que vocês queiram dar, ok? Muito obrigado a todos. Nos vemos no próximo episódio ou na próxima análise.